Eu espero fazer jus a toda essa expectativa. Quero contar com a participação de vocês, que vocês fiquem à vontade para perguntar, para contribuir, e assim a gente vai tocando a nossa live, que hoje fala sobre gestão na zootecnia. Então, eu já vou pegar aqui o gancho e já vou começar a falar sobre a gestão. Antes de a gente ver essa questão de gestão na zootecnia, Christian, vamos entender o que é gestão. O termo gestão, ele fala para a gente que é gerir, administrar, mas administrar de que forma? O termo administrar na gestão, na zootecnia, tem um tamanho gigantesco. Por quê? A gente precisa administrar pessoas, a gente precisa administrar processos, a gente precisa administrar animais. Então, assim, é um termo amplo para o que é gestão dentro da zootecnia. Aí eu pergunto para vocês, será que todo zootecnista, ele já sai da faculdade sabendo o que é gestão? Ele já sabe como ser um gestor dentro de uma propriedade rural? O que é que vocês acham? Diga aí para mim. Será que a gente já sai pronto? Que a gente não precisa desenvolver aquelas habilidades? Né? Será que eu já estou pronta ou não? Partindo desse ponto, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou pincelar para algumas características que eu acredito ser ideal para um gestor. Primeiro, eu chego numa propriedade rural, eu como gestor, eu não conheço nada dali. Eu fui convidada por um proprietário rural para gerir aquela universidade, é ótimo, aquela propriedade dele. Ou pode ser, quem sabe, né? Quem sabe? Independente de onde eu esteja, né, de uma universidade, de uma propriedade, eu preciso ser um bom observador. Como assim, Simone, um bom observador? Quando eu entro numa propriedade, vamos pegar o exemplo de uma propriedade. Quando eu entro numa propriedade rural, eu não conheço nada dali. Eu não conheço o clima, eu não conheço o terreno, eu não conheço a metodologia empregada dentro daquela propriedade rural. Então, eu vou precisar observar, ser um bom observador e começar a fazer o meu escopo. Escopo, gente, dentro da gestão de projetos, é o que você vai traçar para iniciar o seu planejamento. São todas as informações que aquela propriedade está lhe dando. Tá? Então, eu faço um escopo da minha propriedade através da minha observação. Então, primeira característica de um bom gestor, ser um bom observador. Segunda característica, saber ouvir. Gente, isso é muito importante. Às vezes, a gente chega assim, sou zootecnista, terminei meu curso, vou lá para uma propriedade e vou ensinar o produtor a fazer a gestão, a organizar a propriedade dele. Ele não tem nenhum documento, nenhuma documentação, então eu vou ensinar ele a fazer. A gente já vai partindo do princípio errado, né? A gente não vai ensinar nada, a gente vai junto com ele criar planos de ações, criar direcionamentos para aquele produtor ter o retorno financeiro que ele espera. Ok? Então, a gente vai ouvir o que ele tem a nos dizer, como é o manejo dos animais, como é a parte administrativa, quem cuida da parte administrativa. Então, depois disso, o gestor ele vai traçar planos de ações para aquela propriedade, que, diga-se de passagem, é diferente de uma a uma, certo? Eu não vou ter o mesmo planejamento que o Christian para 2019. Eu vou ter o meu planejamento de acordo com todas as minhas características do meu trabalho. Então, a mesma coisa eu posso empregar se eu estiver dentro de uma propriedade. Aquele proprietário que eu visitei ele lá em Garanhuns não é o mesmo proprietário que eu visitei aqui em Serra.
Então, são planos de ações diferentes, são ouvidos diferentes que a gente vai ter que administrar de acordo com as nossas habilidades. Até agora, tá dando para vocês entenderem, para vocês perceberem? Tá tudo ok, Christian? Vocês estão ouvindo direitinho? Então vamos lá. Então, eu já vi que para eu ser um bom gestor, para eu gerir uma propriedade, uma empresa, enfim, o que eu for convidada para ser um gestor como zootecnista, eu preciso ser um bom observador, ser um bom ouvinte. Terceiro, muito importante, é o que eu estava falando e a gente terminou colocando outra coisa no meio. Eu estava vendo nesse site, depois eu vou pegar ele para passar para vocês. É um site de administração, não tem nada a ver com zootecnia. Mas esse Instagram, ele diz o seguinte, que um bom gestor, ele deve deixar menos corpos no caminho. Super interessante isso. Por quê? Se vocês fazem ideia, por que ele diz isso, que um bom gestor, ele deve deixar menos corpos no caminho? O que é que a gente pode trazer isso para a nossa zootecnia? A partir do momento que eu botei na minha cabeça que um zootecnista, ele não cuida apenas de animais, um bom gestor, um gestor de uma propriedade rural, ele se preocupa também com as pessoas que ele trabalha. Por quê? Dentro da gestão de projetos, Christian e demais pessoas que estão assistindo nossa live, eu tenho o tópico de gestão de stakeholders. Simone, que nome bonito é esse? É o seguinte, em gestão de projetos, tudo que a gente fala são termos em inglês. Por quê? A gestão de projetos, o órgão que gerencia, que certifica, é o PMI. Então, o PMI, ele não é daqui do Brasil, ele é de fora. Então, é um órgão que rege todos os gestores de projetos, assim como a ABZ, assim como o CRMV, certo? Então, tem algumas nomenclaturas, para não dizer todas, elas são em inglês. E esse termo stakeholders são pessoas envolvidas, ou seja, os tratadores, o proprietário, os zootecnistas, os agrônomos, os veterinários, todas as pessoas que trabalharem conosco dentro daquela propriedade rural são stakeholders, são pessoas envolvidas e vão ter que participar do nosso planejamento na gestão daquela propriedade. Então, se Christian foi convidado para ser gestor de uma propriedade onde ele mora, na cidade onde ele mora, ele vai ter que fazer um planejamento para aquela propriedade, pensando em todas as pessoas que estão envolvidas. Então, ele vai traçar planos de ação para o rapaz que faz a ordenha de manhã, ele vai ter que traçar um plano de ação para o gerente da fazenda, porque às vezes tem um gestor de projetos e tem um gerente. Então, você tem que abordar do menor até o maior dentro desse seu planejamento. Então, além do zootecnista se preocupar com o manejo daqueles animais, a gestão daqueles animais, ele tem também que se preocupar com a gestão das pessoas. E não é fácil. Quando a gente esquece de envolver alguma dessas pessoas, a gente começa a se atrapalhar nos processos da nossa propriedade. Então, é isso que ele quis dizer, deixar menos corpos no caminho, abordar, planejar, contando com todo aquele corpo de pessoas envolvidas, ok? Então, é isso. A gente já viu algumas características e essas características, gente, não são fáceis, né? Eu acho que são características e habilidades que nem sempre a gente tem, né? A gente não nasce sabendo, a gente não sai de uma universidade preparado para ser gestor. A gente sai de uma universidade preparado para ser acadêmico, não é isso? Por favor, Cristian, eu não estou nem olhando os comentários. Faça essa triagem aí para mim. Sim.
Verdade, verdade. E isso é um grande problema. Qual foi o nome da pessoa, Christian, por favor? Veder. Então, vamos... ele fez concorrência, assim, estão concorrendo os dois. Mas, enfim, vamos responder a pergunta do colega. Essa não é nenhuma resposta, é só um complemento, né? Infelizmente, é essa a verdade. A gente sai meio perdido da universidade, mas eu tenho uma colocação. Eu acho que as coisas estão melhorando muito hoje. A visão de algumas universidades já são diferenciadas. Eles já têm um modelo, mesmo que não tenha na grade curricular, mas os próprios professores, eles já buscam um conhecimento maior para passar para o aluno, porque eles sabem a necessidade, a exigência do mercado de nós, profissionais, termos essa visão. Hoje se fala muito em BI, né? Que é o Business Intelligence, que é a inteligência de mercado, a inteligência de negócio, a inteligência empresarial. Mas para a gente ter inteligência empresarial, inteligência de negócio, a gente precisa entender do nosso negócio, do que é a zootecnia, do que trata a zootecnia, para depois eu aprender o Business Intelligence. Eu não posso passar o carro na frente dos bois, como diz aqui em Recife, né? Eu preciso seguir a ordem cronológica das coisas. Então, uma dica: se dentro da minha universidade eu não tive nenhum professor que buscou informações, que fez um complemento daquela grade curricular, eu, como estudante de zootecnia ou outra área agrícola que esteja aqui assistindo a nossa live, eu vou atrás. Hoje, gente, nós temos na internet cursos online que, quando não são gratuitos, ele tem um preço acessível. Para a gente fazer um curso online de gestão, um curso online de aprimoramento de habilidades. Então, hoje, eu digo a vocês que é muito mais fácil a gente ter conhecimento, a gente melhorar as nossas habilidades do que anteriormente, do que na minha época de formação, né? Vamos dizer assim. Porque a gente ia atrás de livros nas bibliotecas e nem sempre a gente encontrava o que procurava. Hoje a gente tem curso online, a gente tem vários PDFs falando sobre gestão, sobre inteligência de mercado dentro da área agropecuária, enfim. A gente não pode esperar apenas que a nossa universidade nos dê isso. Era para ser, mas é uma coisa gradativa e eu tenho certeza que daqui para frente a mentalidade das universidades, a tendência é melhorar. Muita coisa já mudou. Eu já tive a oportunidade de conhecer universidades, a Universidade do Rio Grande do Norte, a Unidade Acadêmica de Garanhuns, a Unidade Acadêmica de Serra. Eles fazem trabalhos simulando um ambiente empresarial. Então, isso é fantástico para o zootecnista, para o agrônomo, para o veterinário, enfim, para os profissionais das ciências agrárias que querem entrar no mercado como empreendedores, como gestores. Então, é uma questão de tempo para que todas as universidades incluam a gestão na grade curricular. Enquanto isso, a gente não fica sentado esperando, a gente corre atrás e vai se informar e vai buscar cursos, enfim, ok? Mas vamos embora, né? Para o que interessa, se a gente não otimizar o tempo, a gente termina se perdendo. Não que isso não interesse e muito, mas a gente volta aqui para o nosso assunto e vocês vão perguntando à medida do possível, tá bom? Vamos embora, né? Eu trouxe aqui um exemplo que eu queria perguntar a vocês. Estou achando vocês aí muito calados, eu vou puxar esse blá 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 aí de vocês. Eu sou gestora de uma propriedade, mas chegou um final de semana que eu precisei me ausentar dessa propriedade.
e deixei as minhas orientações na propriedade. Eu, a gestora dessa propriedade, falei com a segunda pessoa de Simone e disse, olha, o que você tem que fazer é isso, isso e isso. Anotei no papel e entreguei para ele. Fui-me embora para o meu final de semana. Nesse meio tempo, eu recebo um telefonema desse rapaz que me ajuda, né, desse profissional que me ajuda, me perguntando se ele deve fazer um procedimento. Eu não estou lá, eu não estou vendo. Na opinião de vocês, o que é que um gestor deveria fazer? Ele deveria dar essa orientação por telefone ou ele deveria dizer assim, eu chego aí, se não chegar hoje, amanhã, de manhã, eu estou aí na propriedade. O que é que vocês acham? E aí, Christian, o que é que eu devo fazer? Falo por telefone ou eu vou me embora para lá, mesmo que eu não chegue no mesmo dia? Me diga. Perfeito. Você falou uma palavra aí que é o gancho para a gente fazer essa explicação. Dentro da gestão de uma propriedade rural, a gente precisa ver não só qualidade, planejamento, pessoas, a gente precisa lidar constantemente com a gestão de riscos. E isso em zootecnia, Christian, dentro das ciências agrárias de forma geral, é muito importante. Você lidar e você entender que durante o dia a dia, nos processos de uma propriedade rural, você lida com riscos. Então, se é um manejo simples, como você falou, a administração de uma alimentação, doutor, eu coloco esse ou aquele outro alimento, o senhor não me explicou na hora que saiu, eu conheço o alimento que está lá na propriedade, não é algo novo para mim, eu sei tudo que está ali, então tudo bem eu dar aquela orientação por telefone. Mas, se eu estou chegando agora numa propriedade, vamos lá, um exemplo, que aconteceu com uma das histórias que eu andei por aí, nessas extensões que a gente faz, né? O proprietário, ele ligou para o zootecnista, que era gestor recém-chegado na propriedade, e o zootecnista, ele perguntou, eu posso soltar os meus pintinhos à noite? Aí o zootecnista disse assim, não, pode, tudo bem, não tem problema não. Só que na região onde ele tinha essa propriedade, tinha gavião. Aí o que é que aconteceu? No outro dia, todos os pintinhos estavam mortos. Porque era uma incidência muito grande de gavião que tinha naquela região e, infelizmente, o profissional não sabia, não detinha daquele conhecimento. Então, dentro da gestão de risco, olha aquele ponto que eu falei, da observação, ele não fez um levantamento daquela área, ele não observou quais os riscos daquela área. Então, a gente precisa ter muito cuidado e realmente fazer mesmo um levantamento. Ah, Simone, eu vou perder tempo. Não, não vai perder tempo. Você, pelo contrário, você vai ganhar tempo, porque você vai fazer o seu planejamento em cima de dados que você vivenciou. Você vai fazer o seu planejamento. Ah, eu preciso botar cerca. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter um controle desses animais aqui na propriedade, um controle dos gaviões aqui na propriedade. Como é que eu posso fazer? Qual estratégia eu posso fazer? Então, é isso. A gente ter cuidado e saber que informações por telefone a gente vai poder dar. Se a gente vai precisar se deslocar da nossa casa, perder nosso final de semana, nosso feriado para resolver, a gente vai. Porque foi um compromisso que assumimos quando aceitamos a gestão daquela propriedade.
certo? E isso aí, dentro desse contexto que a gente está falando, a gente vai para as 5 áreas do gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos dentro da zootecnia e outras profissões, ele precisa ter 5 fases. Quais são essas 5 fases?